Senhor, obrigado pela vida da tua filha, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu caminhei ao lado dela, eu vi os sofrimentos, as lutas que ela teve para chegar até aqui. E hoje eu sou um cara totalmente feliz, Pai, de saber que ela está aqui. Saber que às vezes nem era para ela estar nesses lugares. Mas eu glorifico o teu nome porque o plano das trevas foi frustrado. E hoje ela está aqui, Senhor, como uma voz profética, uma voz de conserto. Uma voz que vai liberar sobre nós um destino e vai semear a tua palavra, que é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Pai, que ela venha ser um canal, mas que ela venha fluir, que o teu Espírito flua através da vida dela, que não seja ela, mas que seja o governo e a voz dela seja a voz do teu Espírito. Enquanto ela está aqui, Senhor, guarde os pertences dela, guarde a família dela, guarde a nossa casa. Pai, eu profetizo que essa noite será uma noite especial e maravilhosa. Uma noite de conserto, uma noite que vai gerar arrependimento para nós. Eu abençoo a tua filha, Senhor, e te agradeço pela vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Eu queria começar esse tempo com uma oração. Amém? Vocês podem orar comigo? Senhor, eu consagro e eu entrego esse tempo a Ti. Pai, eu entrego cada vida aqui presente, Senhor, porque cada um que está aqui, o Senhor trouxe, e eles estão aqui, Senhor, porque eles te amam e eles amam a tua palavra. Deus, nós reconhecemos que o Senhor também está aqui, nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, e o meu pedido nessa noite é que o Senhor toque os corações. Eu não sei, Pai, como cada um chegou aqui, Pai, mas se tem algum coração abatido, cansado, se alguém chegou oprimido aqui, Deus, nós cremos que o Senhor está aqui, e eu peço que o Senhor passeia no nosso meio. O Senhor é aquele, Pai, que esquadrinha os nossos corações, visita cada coração, restaura a força física, a força espiritual. Deus, nós levamos o nosso pensamento cativo, a nossa mente cativa, a obediência do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos aqui, Paizinho, para ouvir a Tua palavra. E nessa noite eu declaro que nenhum mal roubará essa semente. Se tem algum espírito imundo, alguma projeção astral, de dentro para fora, de fora para dentro, nós não aceitamos, Pai. Eu renuncio e eu rejeito toda obra do maligno, todo espírito contrário que tem tentado nos desviar da Tua palavra, tirar o nosso foco, Senhor, separar o nosso coração do Teu coração. Nessa noite eu dou uma ordem, ouça a minha voz, pega tudo que é Teu e sai. Esses corações são do Senhor Jesus Cristo, essas mentes são a mente do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui somente para ouvir a palavra daquele que é único, digno, adorado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, fica conosco. Que a Tua presença esteja conosco, Senhor, e que não seja eu, que não seja a Priscila, porque a Priscila não tem nada para oferecer e o Senhor sabe. O Senhor sabe, Pai, das minhas lutas, daquilo que eu tenho lutado e nada eu tenho para oferecer, Pai. Mas o Senhor pode todas as coisas e eu peço que o Senhor me use nessa noite, para que essa palavra, Senhor, possa entrar em esses corações, Pai, e que elas venham dar fruto e que nós possamos, Senhor, não só ouvir, mas que a começar de mim, Senhor, eu possa viver essa palavra, nós possamos viver essa palavra. É assim que eu oro, Deus, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é assim: o reino nos faz reinar. Amém? Abra a tua Bíblia em nome de Jesus no Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Capítulo 17. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde eu creio que Deus tem levantado uma geração, Deus tem trazido o verdadeiro avivamento, ou pelo menos é isso que Ele tem dito às igrejas, né? Do verdadeiro avivamento, daquilo que realmente está no coração dele. Eu acho que você vai ouvindo pregações e você, né, vai vivendo e buscando aquilo que é de Deus, e você percebe. Eu sou muito nova convertida, né? Eu sou muito novinha na fé ainda, bem pititica mesmo. Eu sou um bebê na fé ainda. Mas eu converso muito com as pessoas. Eu gosto de conversar com os mais velhos, assim, né? E ainda mais dentro dos que estão, né,
lutando com essa fé. Até nós fomos no velório da mãe do irmão Jackson, assim, e Deus falou muito comigo sobre a fé da mãe dele, sobre aquilo que a mãe dele viveu em Cristo, né? Que ela, e os testemunhos ali dito, foi uma glória naquele lugar. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. E ouvindo essas pessoas e tentando entender algo da igreja, nós vamos ver assim o evangelho de Deus vindo em fases, digamos assim, porque o Senhor nos conhece, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe dos nossos momentos, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E eu acredito que nós chegamos num tempo onde Deus quer nos revelar o que é verdadeiro avivamento. Amém? O que é o verdadeiro, aquilo que está no coração dEle, como que Ele quer nos avivar. Avivamento fala de vida, não é verdade? Então eu vejo que Deus tem mostrado que o verdadeiro avivamento está num segredo, que é o que essa palavra vai dizer, amém? Então eu queria que você lesse comigo, a partir do verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim. No dia em que o Filho do Homem for revelado, naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhante, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão na cama, uma será tirada, a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Essa passagem é muito forte, né, irmãos? E quando o Senhor me deu essa palavra, há um tempo atrás, num dos nossos devocionais, as mesmas coisas que falou o meu coração, falou o coração do Igor. E eu disse assim: Senhor, o Senhor está falando daquele dia, né, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará, onde os céus vão se abrir, e nós cantaremos que o Senhor é santo, e ali, né, glórias para alguns, tristeza para outros. E o Senhor disse: não, eu não estou falando só daquele dia, eu estou falando dos dias de hoje, eu estou falando do que nós vivemos hoje. E aí eu disse: Senhor, e veio uma pergunta no meu coração que eu quero falar para vocês. Como temos visto o reino de Deus? Vocês pararam para pensar nisso já? Como eu e você temos visto o reino de Deus? Pri, mas não tem como ver o reino de Deus. O próprio Jesus disse que não tem como ver o reino de Deus. Que imagem eu tenho do reino de Deus? Porque se nós trouxemos para a nossa realidade hoje... Irmãos, me permita, nós estamos com os visitantes aqui. E aí eu fui ali beber água. E eles estavam os três ali quietinhos. Eu disse: ei, entra, né? E fui abraçar. Então,
E aí, conversando com eles, eles falaram, nós somos da Assembleia e não vai ter trabalho lá hoje. E aí, falaram pra gente vir aqui. Irmãos, olha o quão jovens eles são. E aquilo, Deus, assim, estalou meu coração. Desculpa se eu estou expondo, vocês me perdoam, mas é que é tão lindo, não vai ter trabalho lá na minha igreja. Mas me falaram para vir aqui, que aqui tem. Eles vieram aqui por causa da Priscila e do Igor. Eles vieram aqui por causa da igreja Luz para os Povos. Irmãos, eles vieram aqui por causa de Jesus. Eles vieram aqui, como eu e você, buscar a face de Deus, ouvir a palavra dele. E eu achei isso tão lindo e me constrangeu. Eu fui do tempo que eu fui beber água, eu comecei a me fazer muitos questionamentos mesmo. Porque muitas vezes, eu e você, nós vemos o reino de Deus como aquele dia que ele vier buscar e nós vamos reinar com ele na glória e o reino está lá. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra diz que o reino de Deus está dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ele está por aqui. Quem que é o reino de Deus? Quem é o reino? Aonde está o reino? O que é o reino? Você consegue imaginar o que é o reino? Qual a imagem que você tem dele? Se o reino de Deus está aqui, ele não vem por uma aparência visível. Vamos trazer isso para o dia de hoje. Pensa comigo, eu quero fazer você refletir, porque quando Deus falou para mim, Priscila, qual a imagem que você tem do reino? O que você pensa do reino? O que é o reino? Eu confesso que na hora eu não soube responder. E eu fiquei quietinha, meditando na palavra dele. Falei, Deus, o que o Senhor quer me falar? E Deus falou, o que é esse reino para você? Irmãos, o reino de Deus, nos nossos dias, nos dias de hoje, esse reino, ele não está falando só daquele dia. Ele estava falando desde lá dos apóstolos. Ele estava dizendo, o reino de Deus é aquilo que está dentro de mim e de você. O reino de Deus é aquilo que vocês têm andado comigo. Ele responde para os fariseus e ele já, você vai reparar aqui que ele já vira para os discípulos, não? Ele responde os fariseus e vira para os discípulos. Ele está querendo dizer, o reino de Deus é aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou falando em parábolas, aquilo que eu estou deixando saber, é aquilo que tem que estar dentro de vocês, para que vocês manifestem. O reino de Deus não tem aparência visível. O reino de Deus é aquilo que está entre nós, que está no nosso meio, que está dentro de nós. É aquilo que eu sou. É aquilo que você é aquilo que nós somos e é aquilo que nós revelamos, amém? Ele não tem aparência visível. Talvez os judeus estão lá esperando até hoje, né? Que venha, por quê? Porque eles esperavam que o Messias viria com aparência visível, com aparência de reino. Eles estão esperando um rei com uma coroa, com um manto vermelho, sei lá, sagrado, escarlate, e que ele vai estar numa cadeira e todos se dobrarão. Eles estão até hoje esperando isso lá. Os judeus esperam isso até hoje, aqueles que rejeitaram a Cristo esperam até hoje, mas o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus veio com muita simplicidade, contrário daquilo que nós imaginamos de reinado. Porque quando eu penso em rei, quando eu penso em reinado, você não remete àqueles filmes que você assiste, onde ele está no trono, onde é glória, onde é um monte de súdito, pessoas servindo, e ele está com as vestes mais lindas, não é assim que nós imaginamos? Só que esse rei e esse reinado não tem aparência visível. Se você e eu, nós estamos esperando que esse reinado tenha uma aparência, se esse reinado venha por causa de uma igreja bonita, se esse reinado venha por causa de pessoas bonitas e cheirosas, das quais Deus vai colocar diante de nós para pegar a palavra, das quais o Senhor vai colocar diante de nós para nós trazer para a igreja, irmãos, não vem. O reino de Deus não tem aparência visível. O que seria essa aparência visível? O reino de Deus não tem glamour. Ele é simples. Ele é manifesto. Ele se move. Jesus, por onde ele ia, ele levava o reino.
E aí ele parava ali, ele pregava a palavra, ele curava, ele levava boas novas, então ele estabelecia o reino. Então ele saía dali, o reino de Deus ele estava em movimento. E eu comecei a pensar muito nisso. E eu disse assim, Senhor, eu estou parada. Muitas vezes eu estou parada. Muitas vezes esse reino não está em movimento. Não está no meio de nós. Amém? Então nós devemos começar a pensar nisso. Se ele está dentro e no meio, é porque ele é manifesto por quem? Por mim e por você. Só que reino, irmãos, o reino, ele fala de rei. Amém? Todo reino tem um rei. Quem é o rei desse reino? Jesus Cristo. Então nós só podemos viver esse reinado quando Ele está dentro de nós. Amém? Quando eu e você entendermos que nós somos súditos. E quando nós pensamos em rei, em súdito, o que você pensa? Em obediência. Eu penso nisso. Porque o rei manda. O rei manda. Se você for buscar rei, a palavra dele é soberana. Então o rei manda, eu obedeço. Amém? Ele me dá uma direção e eu faço. Amém? E o nosso rei, aquele que governa esse reinado, aquele que é o cabeça de tudo isso, é Cristo. Se eu não tenho, se eu não aceito e se eu não vivo com esse Cristo, se eu não vivo debaixo da submissão desse Deus, se eu não me submeto a esse rei, eu não posso dizer que o reino de Deus está dentro de mim. Desculpa, irmão, não tem como. Se eu não sou súdita desse rei, o reino dele não pode estar dentro de mim e andando comigo, porque eu vou manifestar aquilo que eu aprendo do rei, não é verdade? Dentro de um reinado tem leis, dentro de um reinado tem ordem, tem governo. Mas quando eu não ando com esse Cristo, quando eu não me submeto a Ele, eu não vou ter como manifestar esse reino, eu não vou ter como colocar esse reino entre as pessoas, estar entre nós. Amém? Vocês estão comigo? Eu só posso viver esse reinado de Deus quando eu tenho uma intimidade com o Rei. Eu só posso manifestar aquilo que o Rei quer. Eu só posso viver esse reinado. Eu só posso manifestar esse reinado quando eu tenho intimidade com o Rei. Quando eu tenho relacionamento com Ele. Quando eu sei quem Ele é de verdade e Ele me conhece de verdade. Então Ele deixa ser revelado as maravilhas do reinado dEle, para que eu possa ajudá-lo a pôr esse reino em movimento. Amém? O que Ele fazia com aqueles discípulos? O que Ele fazia? Por que Ele andava com aquele povo atrás dele? E falava em parábolas, e Ele ficou ali, 3 anos. 3 anos, e Ele falava em parábolas, e Ele contava histórias, e Ele repreendia, Ele ensinava. Por que Ele fazia isso? Porque Ele estava ensinando relacionamento para eles. Ele estava ensinando aqueles discípulos que, como diz na palavra, o rei seria tirado, mas o reino estabelecido. Ele deveria continuar. E ali ele estava ensinando, quando ele falava em parábolas, quando ele ensinava, quando ele repreendia, quando ele exortava, quando ele repreendia tão... Eu nunca entendi direito assim, né? Como Deus era tão rude com os fariseus, né? Como Deus abominava os hipócritas e o farisaísmo. Mas quando ele repreendia, quando ele ali, eu não digo que ele, como nós dizemos hoje, saía da unção, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava ensinando os discípulos a não ser como eles. Porque eles sabiam da lei, irmãos. Eles eram mestres da lei, eles sabiam do papel, mas não tinham conhecimento e nem sabedoria. Porque se eles tivessem, Jesus fala com eles em cima da palavra e eles não sabiam. Amém? Eles tinham conhecimento, mas eles não tinham sabedoria. E quando Jesus repreende, quando Jesus combate eles com a palavra, com a sabedoria que tinha nessa palavra de Deus, que foram escritos pelos profetas, ele mostrava para os discípulos o quê? Não sejais
como eles. Eles sabem da letra. Eles têm uma aparência muito visível ou não? Eles iam para as sinagogas, a palavra diz que eles iam para as sinagogas todos vestidos e numa conduta e orava alto e colocava a mão para cima, nada contra isso, não estou falando disso, nós sabemos por que eles faziam isso, onde estava o coração deles. E Jesus abominava, porque Jesus dizia assim, eles acham que conhecem o rei, eles acham que conhecem a Deus, eles acham que conhecem a palavra de Deus, mas eles não conhecem. Eles não vivem, porque o reino chegou. Era para que eles já estivessem estabelecendo o reino de Deus ou não? Ou era só Jesus? O que João Batista fez? João Batista foi aquele que estabeleceu o reino de Deus. Eu acredito claramente nisso, porque onde ele chegava as pessoas se arrependiam. João Batista sabia por que ele veio, e que ele tinha que preparar o caminho. E você acha que aqueles mestres da lei tinham que função? Vocês acham que Deus estabeleceu eles para vestir roupa visível, aparência visível, saber toda a lei, só para oprimir o povo? Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu não acredito. Esse caráter de Deus eu não acredito. Eles tinham um propósito. Eles foi chamado para algo que era estabelecer o reino de Deus. Era estabelecer esse reino, preparar esse caminho, receber Jesus. Porque a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Amém? Então eu não acredito que, Deus, Jesus, você vai descer, Deus sabe de todas as coisas, mas eu creio que realmente Deus queria que ele viesse, fosse aceito, e que aqueles que eram para já estar preparando esse caminho, cuidando dessas pessoas que Jesus viria depois, para morrer por mim e por você, porque era um plano, isso já estava estabelecido no céu. Eu acredito que Deus realmente achou que eles iam o receber. Eles conheciam. O propósito era que Jesus fosse reconhecido por eles. Talvez trabalhassem junto pelo reino, pregando as boas novas, amém? O que eles fizeram? Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não sabiam a palavra de Deus, eles não sabiam quem era Deus. Amém? Eles eram religiosos, sepulcro, caiados, porque eles tinham a letra, mas eles não tinham intimidade com o Pai. Irmãos, nós vamos ver o que Jesus faz. Tem uma passagem que eu acho muito linda, que é quando os discípulos estão lá no barco, e aquele alvoroço, e aquela coisa doida, e Jesus vem e vai acalmar a tempestade. Eles acham que ele é um fantasma. Onde ele estava, a palavra diz até o tempo que ele estava orando. Ele estava tendo intimidade com o Pai, ele estava buscando a face de Deus, para que ele conseguisse estabelecer o reino, amém? Para que ele pudesse, para que ele fosse fortalecido. Ai, Pri, fortalecido, ele era Deus, mas ele veio 100% homem. Ele era Deus, mas na figura de homem ele também foi limitado, porque a palavra diz que ele teve um estresse tão grande que ele soou a gota de sangue. Então ele precisava manter-se conectado com o Pai, ouvir a voz do Pai, para que ele pudesse fazer o quê? Estabelecer o reino de Deus. Estar em movimento, para que ele pudesse fortalecer aqueles discípulos, para que ele pudesse cumprir o propósito dele eterno, que era passar por tudo que ele ia passar, porque ele sabia. Se for continuando aqui, você vai ver que ele fala como se sucederia todas as coisas, para que ele morresse no final, amém? Então toda vez o que me chama mais atenção em Jesus era o relacionamento dele com Deus Pai, para que ele fosse fortalecido e para que ele pudesse estabelecer o reino. Irmãos, se ele não tivesse relacionamento com Deus, se ele não tivesse submissão à vontade de Deus, ele não conseguiria. Ele iria sucumbir, porque ele diz assim, no dos momentos mais estressantes dele, ele sabendo para que ele veio. Aqui ele está falando com os discípulos, ele sabia, ele vai falar aqui, na palavra dele, ele vai orar ao Senhor e ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas ele não sabia. Ele não sabia do plano, ele não sabia para que ele sabia. Mas ele ora e fala: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível, mas todavia seja feita a tua
vontade. Eu imagino que Deus falava assim para ele, conjecturando, tá, irmãos? A palavra não diz. E Deus falava assim para ele: filho, fica firme. Filho, agora vai acontecer assim, assim, e depois vai ser assim, mas pensa nesse povo salvo, filho. Pensa nesse amor que você tem por ele. Pensa no tempo que você passava comigo e nós planejamos isso junto. Fica firme. Você precisa estabelecer o meu reino. Porque aquele mundo, o Deus daquele mundo, não sou eu. Quem vai estabelecer o meu reino? Fica firme, filho. E aí eu imagino que ele se levanta e ele se prepara. Porque quando Pedro vai lá e começa a querer livrar ele daquilo, Pedrão bem sanguíneo, né? Jesus muito manso, calmo, mas ele tinha acabado de falar: pai, afasta de mim esse cálice. Por que será que ele se levanta tão manso, calmo? Repreende Pedro, vai lá, conserta a orelha do caboclo ainda, né? Reino, ele estava estabelecendo o reino. Ele estava indo para a morte, Pedro estava querendo proteger ele. E ele diz: Pedro, é assim que se faz, filho, se prepara. Se prepara, meu filho, porque você vai ter que ainda cuidar, curar, eles são teus inimigos, ainda você vai ter que amar, estabelecer o reino. Então ele se levanta e ele dá mais um exemplo e ele vai para a morte. Ele vai para a morte de cruz. Porque ele precisava estabelecer o reino, porque o reino de Deus era ele. O reino de Deus está dentro de mim e de você, porque a palavra diz isso. Só que nós temos estabelecido o reino. Nós temos estabelecido o reino por onde nós passamos, nós temos vivido esse reino de Deus, nós temos apresentado esse reino de Deus para quem não conhece. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho andado com Ele como Enoque andou, como Jesus andou com o Pai. Eu tenho me submetido porque eu canto. Rei dos reis, irmãos, minha voz é muito linda, tá? Senhor do Senhor, Tu és rei, Tu és meu rei. Mas na hora de eu me submeter, na hora de eu fazer cumprir a vontade dEle, o mandamento dEle, aquilo que Ele me pede para fazer, aquilo que Ele quer de mim, eu não faço. Por que será que eu não faço? Por que eu não consigo? Porque eu não tenho intimidade com Ele. Eu não tenho intimidade com Ele, eu não gasto tempo com Ele. Eu não me encho dEle, eu não ouço a voz dEle. Então fica muito difícil eu obedecer a Ele. E eu estabelecer aquilo que está dentro de mim. Porque a palavra de Deus diz que o reino, Ele está dentro. Mas muitas vezes eu não manifesto, porque o problema não é estar dentro, é manifestar Ele. Porque aquilo que está dentro de mim, se eu não manifestar, ninguém vai saber, ninguém vai conhecer, ninguém vai aprender, ninguém vai querer experimentar. Depois do Pentecoste, que aqueles discípulos começam, irmãos, eles começam a bombardear, literalmente, né? Eles começam a saquear o inferno. Depois do Pentecoste, e muitas vezes eu dizia: Senhor, quando o Teu Espírito vem, nós vamos e fazemos, e nananã. Quantas vezes eu falei isso para Deus, né? E Teu Espírito vem, só depois que Teu Espírito vem, nós faz, acontece. E aí Deus falou assim para mim uma vez: filha, não adianta nada meu Espírito vir. Ele pode vir, só que se você não estiver em comunhão comigo, se você não saber quem Ele é, porque o Espírito Santo não é um arrepio, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, Ele não é um arrepio, não é um sentimento. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu não estou te sentindo. Espírito Santo de Deus, eu não te sinto. Por que eu não te sinto? Mas nem em pecado eu estou. Já até pedi perdão por ter pensado algumas coisas, mas eu não estou em pecado, mas eu não estou te sentindo. E Deus falou para mim: você não precisa me sentir. Eu não preciso ser sentido, eu estou aí, é pela fé. Eu não preciso provar nada para você nem para ninguém. Eu estou aqui. E o justo anda pelo que ele, não pelo que ele vê, mas ele anda por fé, por aquilo que ele não vê. Então eu preciso acreditar que Ele está, eu preciso buscar a face dEle, mesmo que eu não sinta um arrepio, e eu preciso ouvir a voz dEle e manifestar o reino dEle. Mas a gente manifesta só aquilo que a gente sabe que é preciso. Amém? Se eu não estiver conectado, se eu não estiver submetido à vontade do Rei, eu não consigo manifestar o reino. Eu não consigo alcançar pessoas, vamos falar uma linguagem prática. Eu não tenho
coragem, ousadia de orar por um enfermo, como a palavra diz que nós poderíamos. E voltando lá nos discípulos, não foi o Espírito Santo. O que eles fazem depois do Pentecoste? Aquilo, sabe o que foi? Sabe o que foi o Espírito Santo naquele momento? O presente do Pai. Foi o presente de Jesus. Mas o que eles são impulsionados depois daquele presente? Que é o Espírito Santo de Deus vindo sobre eles, era uma promessa, ele viria. Mas o que eles são impulsionados a fazer? E eles fazem porque eles viram o rei fazer. Eles viveram com o rei, andaram com o rei, ouviram o rei, eles tiveram relacionamento com Jesus. E eles saem daquele Pentecoste, eles começam a fazer o que, irmãos? Eles começam a fazer aquilo que eles viram o rei fazer. Eles começam a manifestar o reino de Deus. E eles saem, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Eles pregavam, eles traziam novidades de vida, eles continuaram trazendo a boa nova do Evangelho, que foi o que Jesus veio e ensinou. Mas eles andaram com o rei. Quando eu e você, nós andamos, nós nos submetemos ao rei, quando nós aceitamos esse reino e nós dizemos, Senhor, vamos estabelecer. Senhor, o teu reino não tem aparência visível e eu nem quero, porque o Senhor não precisa provar nada, eu não preciso te sentir, eu preciso crer. Eu preciso crer na palavra que eu ouvi, eu preciso viver ela. Eu preciso ouvir tua voz quando eu venho para o meu santo do santo com o Senhor. E aí eu vou lá e estabeleço aquilo que o Senhor falou para mim no meu santo do santo. O Senhor fala para mim na tua palavra. Eu preciso manifestar o reino de Deus. Porque foram isso que esses apóstolos fizeram, esses discípulos fizeram. Eles manifestaram o reino de Deus. Eles estabeleceram aquilo que eles já tinham aprendido de um rei. Por quê? Porque eles submeteram a ele. Você quer ver como que ele se submeteu? Quando Jesus está pregando e aí aquele povo diz assim... Vocês lêem Bíblia, né, irmão? Que isso aqui está no governo do Espírito Santo, não está no script. Quando Jesus está pregando naquele monte e aí falando a respeito do reino, e falando e pregando para aquela multidão, e aí o povo diz assim: duras são essas palavras, quem poderá suportar? Olha só como eles estavam submetidos ao rei. Jesus, aí o povo começa a dispersar. Vai embora. Será que tem a ver com a nossa igreja? Às vezes a gente usa uma palavra, ouve uma palavra que vem do trono de Deus que bate na gente, eu não volto mais lá. Não volto mais. O líder, jogou na minha cara, bateu na minha cara de Bíblia. O cara nem sabe o que você está passando, não sabe. Ih, meu discipulador contou pro líder. Não volto mais lá não. Pastor só sabe bater na gente. Pastor só sabe falar de pecado. E aí os discípulos... Não sei o que aconteceu ali, porque a Bíblia não diz, mas deve ter, ai Senhor, dado uma balançada, né? Porque, olha o tanto de gente indo embora, nós quer quantidade, né? Nós quer quantidade. E aí Jesus olha para eles e fala, vão? Vocês não vão? Conjecturando, tá, irmãos? O que vocês estão fazendo aqui? Pode ir, vai lá. Não tem problema nenhum com isso. Ali ele já devia estar, né? 100% homem, né? Tinha o Deus, mas era 100% homem. E o que eles fazem, irmãos? Eu fico arrepiada. Senhor, isso aqui eu tenho falado muito para Deus. Para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós vamos, Senhor? Nós vamos nos submeter. Nós vamos submeter ao Senhor. Nós vamos andar contigo mesmo, Senhor. É contigo que nós vamos, ainda que ninguém te siga. Ainda que ninguém te siga, ainda que ninguém te queira, ainda que ninguém aceite as tuas palavras, para onde nós iremos? Irmãos, eram 12 e uma multidão foi embora. Talvez você deva pensar, Senhor, mas eu sou a minoria, eu sou jovem, é tão difícil. É tão difícil, mas olha para Ele. Quando tiver difícil, olha para Ele e diz, Senhor, para onde eu irei? Para onde eu posso ir, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Irmãos, não é diferente na minha vida e na tua. Milhares foram embora e deixaram Jesus, era só 12. E eles se voltam e continuam caminhando com Jesus. Eles não sabiam o fim de nada, eles não sabiam o que ia acontecer.
A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, eles não estavam com Jesus por interesse. Eles não estavam porque Jesus não podia oferecer bens materiais. Jesus não oferecia oba-oba para eles. Eles não sabiam o que viria, é assim na minha e na tua vida. Eu não sei como vai ser meu dia de amanhã, eu só sei que eu estou com Ele. Eu só sei que eu posso andar com Ele, porque para onde eu irei? Para onde eu posso ir, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras, mas Priscila, tá todo mundo indo para a festa tal, não tem problema. Priscila, mas tá todo mundo bem longe de Cristo, não tá, irmãos? Mas eu sou a minoria, aleluia, glória a Deus, porque aquela minoria fez a diferença. Aquela minoria andou com Deus, aquela minoria estabeleceu o reino. Aquela minoria, está com o nome aqui nesse livro. Aquela minoria vive eternamente junto com o rei. Está aqui, irmãos, nós falamos dela, não importa, nós ouvimos. Tem uma pesquisa que diz, você pode procurar no Google, que esse aqui é o livro mais vendido no mundo. Mas eu não preciso de Jesus. Para de me pregar Jesus, eu não gosto de crente. Eu já ouvi isso, eu falava isso. Mas esse é o livro mais vendido no mundo. Jesus foi a figura mais conhecida do mundo, mais popular. Só que ele não era rei. Ele não dançava igual o Michael Jackson, ele não vestia aquelas roupas, ele nem morava numa mansão igual o Michael Jackson. Ele não tinha nenhuma pirofagia no palco igual a Madonna. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tantos ídolos, né? Mas ele é o nome mais conhecido. E os judeus estão lá esperando vir o Messias ainda. Amém? Então, quando eles têm aquela atitude, eles se submetem ao rei. Então, Senhor, está difícil. Às vezes você vai ficar confuso. Gente, isso acontece comigo. Minhas discípulas sabem, as discípulas que o Senhor me confiou, eu sou muito de abrir aquilo que eu passo. Às vezes está difícil, as suas emoções, às vezes eu não sei, a tua dificuldade, a tua luta, eu sei da minha. E às vezes eu já me peguei me perdendo e falando, Deus, às vezes olhando para a vida do outro. Às vezes amigas minhas do mundo e falando, parece que está tão bom lá. Deus, parece que está tudo tão bem. Não com inveja, irmãos, que são amigas assim que eu amo, mas meus joelhos já vacilaram. De eu olhar e falar, Deus... Sabe o que Deus fala para mim? Claramente, mais claro impossível e é muito duro, nada. Porque quando Deus fala, nem que seja para te repreender, você sabe que Ele está ali, né? E Deus não fala nada para mim. Deus fica em silêncio. E Ele fica em silêncio, e Ele fica em silêncio, e Ele fica em silêncio. Eu falo, Deus, elas sabem, eu falo isso para elas. E eu declarar, Deus, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras? Para onde eu vou? Lá não tem vida, não. Não tem. Lá não tem vida, Senhor. E aí a minha atitude mudar completamente. E aquela vida que eu estava olhando delas no Facebook, Instagram, e cheio de balada e de vida feliz, eu falar, Senhor, eu oro por elas. Porque lá não tem vida, lá tem morte. Senhor, eu aqui agora quero estabelecer o meu reino, me leva até elas, mas que eu esteja fortalecida para estabelecer o teu reino, falar do teu amor e amá-las, Senhor. Porque lá não tem vida. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só que é preciso que eu me submeta. Para andar com o rei, eu preciso me submeter ao rei. E entender que esse reino não tem aparência visível, mas ele tem um rei. Reinado fala de rei. Amém? Reino tem a ver com estilo de vida, que é o que nós falamos agora, andar, estabelecer o reino, levar boas novas, falar do amor de Cristo, mas irmãos, andar com Ele, ser fortalecido nele e saber que só tem vida onde Ele está. Amém? Mas entendendo que eu sou súdito dele. Eu tenho que me submeter a Ele. E eu tenho que ter prazer em me submeter ao Senhor. Eu tenho que ter prazer em me humilhar. Eu vejo muito filme de rei, desses trem aí, né? Sempre vi. E você repara, e eu sempre me perguntei, sempre me questionava, né? Porque nem quando eu era crente, eu sempre me questionava. Meu Deus, mas esse povo, esse homem dá ordens, fica lá naquela cadeira, e esse povo parece que tem prazer
Não é verdade? Vocês já repararam? Parece que aqueles súditos, eles têm prazer, eles querem estar perto, eles querem relar, eles querem ficar nem que for do lado. Já vi filme que eles querem nem que for ser o bobo da corte. Olha que delícia, no reino de Deus ele não faz ninguém de bobo da corte. Ele nos chama para reinar. Olha que reino doido, Jesus é doido. Ele nos chama para reinar, o reino é meu, eu sou o rei, mas eu não te chamo por cauda, eu te chamo por cabeça, governar. Vem governar comigo. Aqui não tem bobo da corte. E nos filmes você vai ver que tem bobo da corte, eles querem estar perto do rei, e se o rei fala, ó, está destituído, eles choram. Irmãos, vamos pegar como exemplo. Vamos chorar para estar perto de Jesus. Vamos chorar quando nós imaginarmos que Ele vai retirar a presença dEle de nós, como nós ouvimos quinta-feira. Vamos adoecer nosso coração quando nós imaginarmos que nós não vamos poder estar na presença desse rei. Vamos refletir, vamos voltar lá nos filmes, vamos imaginar como que é um reinado, como que é um reino, como que é o rei, como que aqueles súditos faziam, e aqueles reis eram homens. Irmãos, eles eram homens, carnais, carne, que não podia, entre aspas, oferecer nada, não podia oferecer nada para aquele povo, porque era o povo que fazia. Quem fazia era o próprio povo, ele estava ali só para delegar. Nunca entendi, rei, o povo só servia a eles, não é? E eles tinham prazer, os súditos tinham prazer, e porque eu e você, nós não temos prazer muitas vezes de estar na presença do Pai. Porque muitas vezes é um fardo nós virmos à casa de Deus, nós ouvirmos a palavra de Deus, nós dobrar o nosso joelho, nós adorar, gastar tempo, ganhar tempo com Deus. Querer estar na presença dEle, irmãos, naqueles filmes, eram poucos que podiam estar na presença do rei, e ali tinha soldados com lanças, e não era qualquer um que entrava. Amém? O nosso rei não exige isso de nós. O nosso rei nos quer perto dele. O nosso rei não coloca homens vestidos de armadura de ferro para proibir a nossa entrada. Ele coloca homens fortes, anjos fortes, guerreiros para nos proteger, para nos guardar, para nos cuidar. Olha como que esse reino é diferente, porque a matemática de Deus é diferente. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. O maior, o menor. Amém? A matemática de Deus é diferente. Então lembra, eu quero que vocês comecem a pensar comigo nesse reinado. Só que tragam para o reinado de Cristo, como que é? Eu sou o rei, mas vocês reinam comigo. Eu sou o rei, mas as portas estão abertas. Vocês têm livre acesso ao meu trono. Vocês têm livre acesso a mim. Vocês podem pegar de mim para que vocês estabeleçam o reino. Eu preciso de vocês. A matemática de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Amém? Ele não vem com aparência visível, mas Ele é real, porque Ele está no meio de nós. Amém? Ele está dentro de mim e de você. Só que nós precisamos estabelecer esse reinado. Eu não quero que você abra para não tomar muito tempo. Mas em Romanos 8:19, a Bíblia diz isso. Quem estava aqui sabe que Deus me incomodou muito com essa passagem. A Bíblia diz que a criatura tem clamado pela manifestação dos filhos de Deus. Mas nós não somos súditos, mas o reino de Deus, mas a matemática de Deus, a real de Deus não é doida. Nós somos súditos, mas nós somos filhos. Amém? Nós somos súditos, mas nós somos filhos. Eu vi uma série onde o filho do rei, bastardo, não tinha acesso, ele não podia, ele não era considerado filho do rei natural desse mundo. É isso aí mesmo. Mas nós somos filhos sem ser filhos, porque a Bíblia diz que nós somos dados por adoção. Filho é Jesus, nós fomos dados por adoção. Nosso irmão Jesus Cristo nos deu como filho a Deus, amém? Então nós somos filhos do rei, nós somos súditos, então nós devemos ter prazer
Tenha prazer, queira estar na presença dele, queira beber dessa fonte de água viva para que eu possa estabelecer esse reino, porque ele não vem com aparência visível. E tem uma passagem aqui que dói muito, nós falamos um pouquinho aqui, presta atenção no que ele fala. Depois disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Ele não está falando de reinado? Ele é o rei. Só que vai chegar o dia que nós vamos desejar. Se é chegar a ele, ver um dos dias dele, nós não vamos ver. Ah, Pri, mas era naquela época, porque ele ia ser tirado. Nananana. Mas se ele está em nós, se o reino dele está em nós, como pode nós buscar e não conseguir ver? E eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Como? Como vai chegar um tempo se está tudo disponível? Deus falou assim para mim: Priscila, para alguns já chegaram. Para alguns já chegaram a esse tempo. O Filho do Homem já foi retirado. Aqueles que morreram sem Jesus. Amém? E outros estão achando que vão ver, estão vivendo com o Filho do Homem, mas estão dentro da igreja e não estão mais. Eu já não habito mais. Pai, mas não está dentro. Tá. Só que eles não estão percebendo que eu não estou mais ali. E eu falei: pai, como isso acontece? Deus falou assim: sabe como acontece? Quando nós vamos atrás somos levados por todo ventre de doutrina. Sabe assim? Então o Deus que está na Priscila, olha como a Priscila prega. A Priscila tem experiência com Deus. Vou ficar pertinho da Priscila. Não, não acontece, eu não conheço ninguém. É só eu que conheço pessoas assim? Ou só eu fui assim? Tá, obrigada. Por quê? Se esse reino está aqui dentro. Se esse rei reina aqui dentro de mim, por quê? E aí eu corro de novo, vai ter o pastor tal, o profeta tal, eu vou lá, vai que ele fala comigo. Vai que ele entrega o recado de Deus para mim. Ei, o reino está dentro, ele está dentro de você. Se ele quiser, ele usa mula, ele usou a mula de Balaão, ele usa mula. Se ele quiser, ele usa pedra, ele usa o poste, ele usa quem ele quiser para falar comigo e com você. Quando eu vou num culto é para cultuar. Quando eu vou no culto é para cultuar, eu não vou lá porque é o pastor fulano de tal, é o pastor ciclano de tal, eu vou lá, igual esses jovens aqui, sabe por quê? Porque eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero andar com Ele, eu quero estar na presença dEle, eu quero adorar, porque culto fala de adoração. Amém, irmãos? Não espere o tempo. Não espere o tempo de nós estarmos sendo levados por tanto vento de doutrina, para a gente estar aqui achando que nós estamos em comunhão com Ele, que nós estamos vivendo com o Rei, nós não estamos. E aí chegar um tempo, eu falei: Deus, mas como é isso? Vai procurar, né? Já está procurando, está indo para tudo quanto é lugar. Deus falou: vai chegar um tempo que isso não vai mais satisfazer. Vai chegar um tempo que eu posso usar todo tipo de profetada. Podem dar todo tipo de profetada que eu não mandei dar. Porque isso acontece. Mas não vai mais saciar. Não vai mais encher, vai chegar um tempo que eles vão ver o pregador fulano de tal, que atrai 500 mil pessoas, mas não vai preencher. Eles vão continuar vazio e aí eles vão querer ver o dia estar com o Filho do Homem, ver os dias do Filho do Homem, porque já não preenche mais e pode ser tarde. Pode ser tarde. Porque a Bíblia diz que nós podemos cauterizar a nossa mente. Se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho vida com Deus, se eu não sou submissa ao Rei, se eu não tenho prazer de estar na presença do Rei, eu não vou viver daquilo que a Thalita vive. Amém? A Thalita só faz aquilo que Deus disse que ela ia fazer, porque ela só manifesta o reino porque ela anda com Ele, porque ela se submete a Ele. Não tem como, irmãos, eu viver de profeta em profeta, pastor em pastor, líder em líder, oração em oração, se eu não viver de glória em glória, de fé em fé, se eu não viver submissa, se eu não viver cativa, se eu não viver prostrada a Ele, para que eu possa estabelecer o reino dEle. Amém? Vocês concordam comigo que não tem como? E aí o Senhor vai falando como vai ser, e aí Ele diz que era nos dias de Noé. E o que está acontecendo hoje, irmãos? É a mesma coisa, não é? Nossa sociedade está diferente de Sodoma, Gomorra, da época de Noé.
E aí Noé falava ao povo, mas eles não ouviam. Não acreditavam. Por quê, irmãos? Porque eles não conheciam esse Deus. Então eles não estavam nem aí, mas chegou o dia que a porta se fechou. E veio o dilúvio, e ele está avisando que vai ser de novo. E está para ser. E aí Deus fala algo aqui. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, ele está dizendo assim, irmãos, filhos, eu estou com vocês, meu reino tem que ser estabelecido, meu reino está dentro, eu estou aqui, eu estou disponível. Né? E para muitos já não estão mais comigo e vai clamar para que eu esteja com ele, pode ser tarde. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando conosco, Ele está falando para mim e para você isso. Mas acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, ele virá, irmãos, porque a palavra dele diz que ele vai vir. Amém? Nós estamos tendo chance de estabelecer esse reino, de viver esse reino, sem aparência visível, mas que é colocado diante de nós, dentro de nós, através de nós, para que nós possamos expandir esse reino, porque vai chegar o dia que o Filho do Homem vai se deixar ser revelado. E olha o que vai acontecer. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro da casa. Semelhante, quem estiver no campo não deve voltar atrás, coisa alguma. Agora presta atenção aqui, irmãos, para eu fechar. Presta atenção no que ele fala. Lembre-se da mulher de Ló. Não adianta. Amém? Deus estava avisando. Deus estava avisando. E aí ele olha para ela e diz, ei, não olha para trás. Muita coisa nós não vamos entender. Nós precisamos obedecer. Não paga para ver não, irmãos. Não paga para ver não. Não. Não paga para ver. Só obedeça. Deus não é obrigado a revelar tudo para nós, não. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Não paga para ver não. Quantas pessoas têm pagado para ver e não tem chance? Quantas pessoas têm pagado para ver e têm a vida ceifada? Porque, como o pregador disse aqui, quinta-feira o inimigo não brinca em serviço. O diabo não brinca em serviço, amém? Agora olha isso aqui. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida, a preservará. O que o Senhor está dizendo? Então você está no telhado, você não volta, tal. E eu já vi muitas pregações aqui, né, falando dos nossos dias, que nós temos que viver com Deus, amém. E aí eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer dizer aqui? E Deus falou assim comigo, filha, naquele dia não vai ter mais tempo. Naquele dia, quem tentar conservar a sua vida a perderá, porque não vai adiantar eu descer do telhado e eu querer correr atrás do prejuízo. Acabou. Quem tentar preservar a sua vida a perderá. Mas eu vejo tanta pregação falando, né, de uma revelação de que perder a vida para Cristo e vai preservar, nananã, vi tanta pregação assim, mas aqui o que Deus falou comigo foi, filha, não vai dar tempo. Quem quiser preservar a vida mesmo, vida aqui na terra, vida, carne, vida, nossa vida, comer, beber, acordar e dormir, porque muitos não vão nem perceber o que está acontecendo. Como diz a Michelle, o poeirão vai estar acontecendo. O que eu estou fazendo? Sabe por quê? Porque eu não estou conectado com o Pai. Muitos nem saberão o que vai estar acontecendo, irmãos. Vocês conseguem visualizar isso aqui? Então quem tentar, opa, está acontecendo alguma coisa que eu estou aqui, ó, com certeza. Deixa eu ir lá ver com a minha mulher o que está acontecendo. Eu não tenho, é verdade. Eu não tenho intimidade com Ele. Talvez a hora que eu perceber, vocês vão ler aqui no finalzinho aí, é triste, irmãos. Vai ser muito triste, eu não estou aqui para pôr medo em ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não quer medo. Se o Senhor quisesse medo, Ele não é soberano? Ele não poderia nos obrigar? Ele não poderia obrigar que isso aqui estivesse cheio de jovem, que está lá no bar do São Pedro, não sei o que lá. Devemos orar por eles, tá? A festa do Pedro, da cachaça lá, que está tendo hoje. Fala sério, tudo é dele, Ele é dono. Mas Ele não quer ninguém por amor, por medo, Ele quer por amor. Amém? Então, olha aqui. Quem perder a sua vida, quem tentar conservar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, Por quê? Então eu vou estar lá, irmãos, em nome de Jesus. Aí Ele vai vir, e eu vou ver o poeirão. A hora que eu ver o poeirão, eu já vou saber, para a glória de Deus, que eu vou estar conectado com Ele, em nome de Deus. Vamos orar, né? Vigia aquele que está de pé para não cair. E aí eu já vou saber, irmãos, eu vou saber que é Ele.
Eu sei da palavra dele, eu sei de tudo que não vai adiantar, que salvação é individual, que não vai adiantar eu correr e buscar meu pai lá no bar, que não vai adiantar que se ele não aceitou Jesus, embora eu tenha feito tudo, mas se eu não fiz o que Deus mandou eu fazer, talvez eu vou ajoelhar e já vou clamar misericórdia, se ela for existir ainda, que eu acho que não, né? A palavra diz que não mais. Mas quando eu saber, quando eu ver o poeirão, como diz a Michele, e eu não vou tentar. Eu vou me render, eu vou saber para onde eu vou. Eu sei quem eu servi, quem eu obedeci, o reino que eu ajudei a estabelecer. Eu sei que eu governei com ele em nome de Jesus. É assim na minha e na sua vida, tem que ser, amém? Porque quando ele voltar eu não vou tentar. Eu vou me render, vou falar, Senhor, Maranata. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, combati o bom combate, guardei a fé. E agora nós estamos encerrando a carreira. Irmão, vocês não querem falar isso para Deus? Vocês não querem, a hora que vê o poeirão erguendo, você falar, eu não vou correr. Não. Teve já estou terminando, irmãos, Jesus. A pessoa gosta de falar. Teve um áudio que o Igor ouviu há muito tempo atrás, e eu fiquei muito chocada, foi de uma revelação que Deus deu para um senhor, e ele fala, entre toda a revelação que Deus mostrava, né, o dia da vinda, como seria. E o que mais me chocou é que ele fala que pessoas da igreja dele, Deus mostrava, cavava buracos na terra e tentava entrar com os filhos dentro. Deus deu essa visão para ele. Eles cavavam e tentavam pôr os filhos. Irmãos, imagina o desespero. Olha aqui o que ele fala. Quem tentar conservar a sua vida. O que essa visão, o que esse povo estava fazendo? Achando que ia conservar a vida. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, acabou. E quem perder a sua vida, a preservará. O que é? Deus, eis-me aqui, eu estou pronta. Amém? Porque, irmãos, não tem dessa, eu não sei se eu vou ser salvo. Irmão, você pensou assim, por favor, vai para o joelho, clama misericórdia, pede para Deus te ajudar. Porque quando eu digo eu não sei se eu vou ser salvo, você não vai mesmo. Se tem uma coisa que não é soberba, eu tenho a convicção da minha salvação. Amém? Isso não é soberba não, irmãos. Eu tenho que ser convicto da minha salvação. Se você ainda não é, não tem problema. Busque. Seja convicto da sua salvação. Seja convicto que nesse dia você não vai correr, descer do telhado, tentar voltar atrás, porque já não vai ter mais tempo. Tenha convicção que você vai perder a sua vida mesmo. Essa vida carnal, como a Michele disse. Amém? Porque ela será achada na glória. Amém? Quantos querem? Quantos querem reinar com Jesus? Quantos querem estabelecer o reino dele? Quantos querem olhar para esse reino sem aparência visível? Talvez você não está enxergando ainda. Talvez você está falando, Deus, eu preciso que o Senhor manifeste algo para que eu te siga. O Senhor precisa fazer um milagre na minha vida. Deus não tem problema com milagre, Ele faz a hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas eu preciso amar Ele por quem Ele é. Eu preciso me render, me submeter, me entregar por quem Ele é. Amém? Não ser como a mulher de Ló, que até no último momento ela desobedeceu e ela olhou para trás. Amém? Não ser como aqueles que Noé estava falando tanto e eles resolveram não obedecer. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo eu estando aqui dentro, não significa que eu tenha me rendido a Deus. Só eu e você sabemos se nós temos nos rendido a esse rei e mais, não só nos rendido, estabelecido esse reino. Porque hoje eu mandei lá na nação, né? Deus não vai falar, filha, qual era o seu patamar eclesiástico? Bonito, né? Filha, qual era a patente? Deus vai falar, filha, cadê? Cadê os frutos? Cadê aqueles? Cadê as almas e os frutos? Porque frutos não fala de pessoas só. Frutos fala daquilo que eu estabeleci. Amém? Quando alguém me fechou no trânsito e eu fiz o quê? Respirei fundo, não murmurei, glorifiquei a Deus, como meu esposo estava me contando hoje. Isso são frutos também, sabia? Frutos. Frutos não significa só alma. Fruto significa aquilo que eu manifesto. Aquilo que eu manifesto de Deus, que eu aprendi dele, que eu tenho dele. Amém? Então curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração. Só você sabe da tua vida com Deus, eu sei da minha. E o Senhor, o bom é que Ele está disponível ainda, né?
O bom é que o Senhor, Ele ainda está disponível, a misericórdia dEle se renova todas as manhãs. Amém? Então vamos orar a esse Deus maravilhoso.